Graça e paz, irmãos. Esse é o nosso culto de restauração para quinta-feira. A palavra que está sendo gravada vai estar ao ar disponível no YouTube, no Face. Eu queria convidar você a estar ouvindo essa palavra, a estar passando ela para as outras pessoas, para que você possa, assim, participar de algo que Deus está fazendo novo nesses dias. Eu te convido a inclinar a tua cabeça para que a gente possa orar e buscar a face do Senhor nesse instante e aprender dele em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor para te louvar, para agradecer o teu nome, para aprender do Senhor. Deus, que o Senhor tenha liberdade de falar no nosso coração, que os teus anjos estejam assim ao nosso redor, ministrando em favor da nossa vida, Senhor Deus, para que tenhamos a liberdade que o teu Espírito Santo diz, que onde ele está, existe liberdade, e onde 2 ou 3 se reúnem no seu nome, o Senhor se faz presente, Pai. Fala conosco através da tua palavra, ministra no nosso coração aquilo que o Senhor quer falar, dá-nos a liberdade, desde já a autoridade no nome de Jesus, eu repreendo toda retaliação, todo roubo de Satanás da palavra, toda distração, tudo aquilo que tira a convicção da tua palavra, e peço ao Senhor, Pai, que essa palavra seja levada aonde o Senhor quer que ela vá, Senhor Deus, que ela alcance muitas e muitas vidas para a glória do teu nome, Senhor. É um vídeo, Senhor Deus, que vai ser colocado no YouTube, no Face, na internet, Senhor, que ele possa ser usado pelo Senhor, ó Pai, para salvar vidas para a glória do teu nome, Senhor. Eu creio, ó Deus, que a tua palavra não está parada, ela não está engessada, a tua igreja está ativa, podendo se mover através das ferramentas que o Senhor tem nos dado, da internet, Senhor Deus, da vida dos irmãos, ó Deus. Por isso, ó Deus, usa, Senhor, a minha vida nesse instante, Senhor. Que tira de mim, Senhor Deus, tudo aquilo que é meu e traz a tua presença, traz a palavra do Senhor através do teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu me disponho, Senhor Deus, me disponho a ouvir e aprender do Senhor nesse instante e peço, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada pessoa, Senhor Deus, que vai ouvir essa palavra, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor Deus, que sejam tocados por ti, que todo valente seja amarrado e seja amordaçado e haja liberdade no Espírito, para a glória do teu nome, Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema da palavra hoje é chamados para a batalha. Nós estamos muito felizes, né? Porque os nossos tempos estão sendo abertos. Embora está sendo ao pouco, com alguns limites de pessoas, nós estamos limitados a 25% da capacidade. Para quem não conhece, a igreja do Nazareno aqui de Mirassol era uma igreja de pequeno porte, nós temos lugar para 100 pessoas, estamos limitados a 25 pessoas. Mas estamos nos mantendo dentro dos padrões requeridos pela saúde, com álcool, com isolamento, e estamos assim retomando os nossos cultos. Eles estão acontecendo no domingo de manhã, das 9h30 até as 11 horas, com encerramento preciso às 11 horas da manhã, para não atrapalhar ninguém, sabe? Para que as pessoas possam vir e ouvir a palavra do Senhor. Se possível, breve, assim que retornarem os horários com maior extensão, estaremos retornando ao horário normal de culto nosso, que era o culto à noite. Nós tínhamos um culto das 7 horas às 9 horas da noite. Então eu queria assim que você tivesse liberdade de estar participando conosco. Por isso eu te peço que em nome de Jesus, se você tem vontade de participar conosco, se teu nome é Carol, procure alguém da liderança da Igreja do Nazareno e dê teu nome para participar conosco. Em nome de Jesus. Amém? Domingo nós tivemos a reabertura desses templos e eu fui muito tocado pela palavra ministrada pela pastora Vânia, palavra tremenda que veio do Senhor para nossas vidas, nos falando sobre responsabilidade na educação dos nossos filhos. Nós somos responsáveis, irmãos, responsáveis pelos nossos filhos, pelas futuras gerações, para que elas conheçam o Senhor, para que elas possam estar assim sendo abençoadas. À medida que eles aprenderem do Senhor e estarem buscando do Senhor, a vida deles vai ser transformada para a glória do nosso Deus. Você quer que a tua geração, os teus filhos, sejam assim prósperos, que eles tenham temor do Senhor, que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Busque aprender e ensinar a eles a palavra de Deus em todo o tempo, em todo o tempo. A Bíblia diz para inculcá-los, marcar nas paredes, colocar em vários lugares onde eles possam ver, inculcar isso. Ensinar o menino desde da tenra idade o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer não se desvie dele. Por isso fala aos teus filhos, fala, ensina a palavra em todo o tempo, em nome de Jesus. E durante a ministração da irmã, uma das coisas que me chamou muita atenção foi sobre as armas, que nós temos armas espirituais, né? Então, se nós temos armas, irmãos, não é para que deixemos guardadas ou sejamos colecionadores, são para ser usadas por alguma forma, de alguma maneira, né? Geralmente quem tem arma, usa arma para guardar algo. Tem um texto na palavra de Deus que diz que a casa tem que ser guardada pelo valente, pelo armado, e para que os salteadores não cheguem até ela. Então é necessário que nós aprendamos a usar essas armas, tenhamos consciência que elas são armas que nos foram fornecidas pelo nosso Deus, para que nós possamos assim
buscar a face dele e aprender a cada dia. Esse nosso culto de quinta-feira é um culto de restauração, é um culto onde temos aprendido sobre libertação por interior, e estamos aprendendo algumas coisas assim, nesses dias interessantes, né? Que é necessário nascer de novo, receber uma nova identidade, que fazemos parte de um reino, esse reino tem um valor, e hoje, como parte do reino, temos a responsabilidade de transmiti-lo às futuras gerações. Essa foi a palavra que a irmã ministrou ao nosso coração. Este reino é eterno e sabemos que não é deste mundo, mas precisamos entender que temos um chamado a cumprir nesse reino. Eu, você, todos nós temos um chamado a cumprir nesse reino. E o chamado é muito importante, ele está lá em Marcos, no capítulo 16, do verso 15 ao 18. Jesus pegou os discípulos e disse a eles, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e o curarão. Esse chamado, irmãos, não era só para os discípulos do Senhor Jesus, mas era para toda a igreja do Senhor. Ele continua ainda latente, ele continua vivo, para que nós possamos entender o propósito, né? Que existe um reino, e esse reino tem que ser povoado por pessoas que temam ao Rei eterno, o Rei da glória, o Rei que é o nosso Senhor e Salvador, aquele que verteu o seu sangue por amor da minha vida e da tua, em nome de Jesus. E você faz parte desse reino, você foi chamado para estar nesse reino, e você foi dotado de capacidade para ir pregar o evangelho a toda criatura, para orar por enfermos, curar, expulsar demônios. Irmãos, e você me diz às vezes, mas isso não acontece, por que não está acontecendo? Porque nós não temos fé suficiente, porque a maioria das vezes nós somos enganados pelo inimigo das nossas almas. O diabo se levanta e impede, irmãos, que nós possamos pregar o evangelho, e impede que nós possamos nos transformar naquilo que Deus quer para nossas vidas. Colossenses 1, 26 e 27 diz assim, o mistério que esteve oculto de todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifestado aos seus santos, ao qual Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, irmãos, a realidade nossa é essa, nós somos chamados para que demonstremos Cristo, Jesus para as pessoas, que possamos fazer diferença em um mundo pervertido, num mundo onde as pessoas perderam o foco das coisas. Embora nós não façamos parte desse mundo, já falei para os irmãos, né, nós estudamos sobre reino. O nosso reino não é desta terra, é um reino eterno, onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá nada desse tipo de coisa. Nossa mentalidade está presa em 70 anos, 80 anos, talvez 100 nos mais fortes, mas irmãos, nós não pertencemos a essa terra, não pertencemos a esse reino. O nosso Deus é o Rei que está sentado sobre um trono celestial, um trono de glórias, um trono de graça. A Bíblia fala que novos céus e novas terras serão formadas, para que nós possamos habitar com o nosso Deus para sempre, num lugar totalmente diferente desse. Não é revelado ainda o que nós somos, o que nós seremos, na verdade. Então nós sabemos muito pouco sobre aquilo que Deus tem para nós, mas é necessário que tenhamos convicção disso, que nós fazemos parte desse reino, que nós fomos chamados para trabalhar e batalhar nesse reino. Nós somos, assim, escolhidos pelo nosso Deus. A Bíblia fala que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, o reino aonde o Senhor Jesus é o Rei. O Senhor Jesus. E quero que você saiba, irmãos, que em todo tempo existe uma guerra, uma batalha espiritual sendo travada. Esse nosso culto de restauração fala muito sobre batalha espiritual, sobre entender e aprender algumas coisas. Você já aprendeu sobre identidade, basta que você se firme nela, que você finque as tuas verdades sobre a Bíblia e prove, assim, e mostre ao inimigo das nossas almas que você crê na palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra. Mateus 4 fala que quando Satanás tenta o Senhor Jesus, que ordena a ele, pede para Jesus transformar pedras em pão, Jesus diz que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Aí Satanás tenta Jesus novamente, Jesus se defende com a palavra. É assim que nós devemos ser, irmãos, em todo tempo nos defender com a palavra. Estar aptos, manejar bem a palavra para poder resistir a todas as armas do diabo. Efésios 6, capítulo 12, para que você tenha mentalidade e entenda que existe uma batalha. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, existe uma batalha acontecendo. Existem dois reinos distintos.
embora você acredite ou não, você não acredite. Existem pessoas que não acreditam no diabo. Muito bem, ele está muito feliz com você porque você não acredita nele. E existem pessoas que acreditam no diabo e morrem de medo dele. Parabéns, ele também está feliz com você. A Bíblia diz que nós não devemos temer aquele que pode matar a carne. Nós devemos temer aquele que pode lançar a nossa alma no inferno. Quem pode determinar a tua salvação, o inferno ou a vida eterna é Deus. É o único que você deve temer, é Deus. A partir do momento que você teme a Deus e anda nos teus caminhos e busca aprender da palavra, aí a tua vida é transformada. As nossas vidas ganham vitória quando estamos no Senhor, quando aprendemos a temer ao Senhor de todo o nosso coração, a glorificá-lo, a amá-lo, a andar com Ele e entender as verdades do Senhor para a nossa vida. Aí a coisa é diferente. Aí quem vai tremer de medo de você é o diabo. Quem vai parar de incomodar você é o diabo. E ele vai perceber que você se tornou um soldado fiel, disposto a lutar as batalhas do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, existe uma batalha muito grande acontecendo na região celestial. Embora muitos de nós, às vezes, ignoremos esse tipo de batalha, deixamos passar algumas coisas, e muitas vezes nos focamos a carne, brigando com as coisas, né? A Bíblia fala que a nossa luta, a nossa batalha não é carne e sangue. Nós vemos a igreja do Senhor envolvida em tantas coisas esses dias que não tem nada a ver com a igreja. Glória a Deus pela vida do pastor Eduardo que está aí conosco. Declarou o relógio de oração nesses dias. Nós nunca nos queixamos do que estava acontecendo, do fechamento da igreja, desse tipo de coisa. Nos sentimos sim injustiçados, irmãos. Mas nós buscamos no Senhor e fomos buscar em oração. E não é coincidência não, irmãos. À medida que nós oramos e pedimos ao Senhor, no domingo, que era para estar quase que praticamente encerrando as nossas orações, a igreja foi liberada para poder cultuar. Amado, é assim que funciona. As nossas lutas e as nossas batalhas, elas são vencidas lá nas regiões celestiais. Porque existe uma luta e uma batalha nesse lugar. Daniel é um exemplo claro disso. A Bíblia fala que Daniel estava orando e buscando do Senhor entender algumas coisas. E de repente, né, o anjo se apresenta a ele. Daniel 10, versículo 12 e 13, irmãos. E então me disse, isso é o anjo conversando com Daniel, tá? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O que acontece, irmãos? O anjo tinha uma resposta para Daniel, para explicar para ele o que estava acontecendo, e não conseguia passar, porque existia um principado, o príncipe da Pérsia, que resistia a ele, não deixava que ele passasse para trazer a mensagem que Daniel precisava. Aí precisou que Deus enviasse um outro anjo, que é no caso o anjo Miguel. Miguel foi lá e ajudou esse anjo que trazia a resposta para Daniel, para que ele pudesse ouvir aquilo que Deus estava pronto a explicar para ele. Mas Daniel teve a atitude de se humilhar e buscar e orar. Irmãos, muitos de nós não têm essa atitude. E muitas vezes começamos a reclamar e resmungar e acabamos desistindo dos nossos atos de fé. Irmão, não existe uma oração que seja vazia. Não existe uma oração que não seja respondida. Existem as pessoas que desistem da oração. A oração é uma das primeiras armas da nossa luta, da nossa batalha. E ela é necessária. A oração, irmão, nada mais é do que um diálogo entre duas pessoas que se amam. É você parar num lugar e conversar com o teu Deus e falar com Ele aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. O Senhor Jesus disse que tudo que pedíssemos ao Pai em nome dEle, Ele faria. Tudo, irmão. Então é necessário entender. Me lembrei de um fato interessante. Eu conheci uma pessoa que uma vez, ela leu esse versículo e começou a questionar e pedir que ela precisava de um carro. E ela queria um carro, porque ela lia e falava que tudo. E veio a resposta para ela: mas como é que você vai ter um carro se você ainda nem sabe dirigir? Então é necessário, irmão, também estar disposto a entender, a ouvir a voz do Senhor e obedecer. Amém? Aleluia. Então, a oração é uma das primeiras armas. É você entender que existe sim uma batalha espiritual.
uma batalha pela minha vida, pela tua vida, para desacreditar o Evangelho, para tirar as pessoas da graça, para fazer com que o Evangelho não vá à frente, travando as coisas que Deus quer falar conosco. Por isso, irmãos, à medida que nós investimos tempo em oração, investimos na busca do Senhor, no conhecimento da palavra, as coisas começam a acontecer diferenciadas em nossa vida. Agora, o que tem acontecido, irmãos, é que muitos de nós não temos entendimento, perdemos o foco da coisa, não buscamos aprender. Oséias 4:6 diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote de mim, visto que esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A irmã Vânia comentou conosco, na igreja, sobre a responsabilidade de ensinarmos os nossos filhos, irmãos, a palavra de Deus. Muitos de nós acabamos perdendo o foco disso e não ensinamos o temor do Senhor para os nossos filhos. Irmãos, o livro de Josué é tremendo. Quando você lê o livro de Josué, as batalhas que aquele homem teve, as lutas e as coisas que foram acontecendo, mas no finalzinho do livro de Josué tem lá uma colocação que fala assim: e depois de Josué houve uma geração que veio e não conheceu ao Senhor. Por isso eles começaram a pecar. Irmãos, toda vez que nós deixamos de passar e ensinar e de aprender para poder ensinar as pessoas, nós deixamos de transmitir a graça e o amor do nosso Deus. Essa foi a palavra da pastora Vânia, irmãos, sabe? Tremenda para as nossas vidas. Mas você tem um chamado para fazer parte disso. Em todo o tempo estar junto do povo de Deus e fazendo com que as coisas possam acontecer. O próprio Senhor Jesus disse assim: vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, o poder de Deus, as coisas que Deus pode fazer, as coisas que Ele revelou para as nossas vidas estão todas na palavra. À medida que eu e você vamos buscando a palavra e aprendendo, entendendo que ela forma em nossas vidas uma arma capaz de nos ajudar a vencer as lutas, ela traz refrigério ao nosso coração, ela traz santidade, ela vai confrontando as nossas vidas e fazendo com que nós tenhamos conhecimento do Senhor. Ela vai mudando o nosso foco a cada dia. Irmãos, Deus não quer que nenhum de nós se perca. Nenhum de nós. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Esse é o motivo de estarmos firmados na palavra, por conseguir combater um bom combate. Manusear bem a Bíblia, entender bem a Bíblia, estudá-la. Nós estamos no grupo de terça-feira da Escola Bíblica estudando. Às vezes tem lá uns choques teológicos. Mas é tremendo, irmãos. O choque teológico gera no nosso coração vontade de conhecer mais o Senhor, de buscar mais, Glórias a Deus por isso, sabe, irmãos? Nenhum choque teológico pode te tirar da graça, tá? Inventar heresias, criar uma nova religião, criar seitas. Sabe, irmãos? O princípio, o fundamento do que foi feito já está colocado. Não tem como colocar outro. E o fundamento é Cristo. Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, sobre a qual se deve edificar todas as coisas. Mas é necessário que nós passemos a conhecer o Senhor. Irmãos, existe uma situação que acaba fazendo com que nós percamos o foco das coisas de Deus. E geralmente essas coisas estão, assim, contrárias à vontade do nosso Deus. Eu queria que você abrisse tua Bíblia em Gálatas 5, 19 até o 21. O nosso maior campo de batalha, irmãos, é a nossa mente e a nossa carne. Todos já sabem disso, A carne milita contra o Espírito em todo o tempo, porque ela não tem vontade de jejum, ela não tem vontade de oração, não tem vontade de um monte de coisas que são necessárias para que você crie comunhão com Deus. Então, Gálatas 5,19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, as quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Muitos de nós praticávamos várias coisas desse tipo. Bebidas, orgias, furtos, mentirinhas. E isso era normal para a nossa vida. A partir do momento que você passou a fazer parte do reino de Deus, recebeu a tua identidade, está morando lá no reino de Deus e está entendendo o que Deus quer de você,
você tem que se desvencilhar desse tipo de obra da carne. Muitas vezes existem lutas e batalhas espirituais dentro do nosso coração e da nossa vida, para que alguns desses valentes e gigantes que nos aprisionaram nessas áreas da nossa vida caiam por terra. Por isso é necessário comunhão uns com os outros e confessar os nossos pecados uns com os outros. Nós precisamos entender que para nós, dentro de nós, tem que ser formado um novo caráter. E recebermos as armas espirituais depende desse novo caráter, de ser transformados pela palavra de Deus a cada dia. Gálatas 5, do 22 ao 24, são as obras do Espírito. À medida que eu aprendo a ouvir a Deus, a andar no seu Espírito, as coisas vão sendo alteradas. E diz assim em Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Temos que ser exemplos em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Todas as áreas. Todas as áreas da nossa vida. É difícil, muito difícil, tem hora. Nós acabamos nos deixando levar por muita coisa. Eu tenho plena certeza no meu coração que Deus conhece a cada um de nós na fragilidade da nossa consciência, do nosso corpo e da nossa vida. E em todo tempo Ele tem ministrado ao nosso coração as coisas que desagradam a Ele, que quebram a nossa comunhão com Ele. E cada um de nós sabe essas áreas. E é preciso que nós começamos a batalhar para vencê-las. Batalhas desse tipo, irmãos, que vão acontecendo dentro do nosso coração, da nossa vida, são vencidas através de jejum e oração. E palavra. Sempre a palavra, irmãos. O Salmo diz que Deus enviou a palavra e ela nos sarou, e ela nos limpou, e ela nos curou. Que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. À medida que eu tenho consciência e vou aprendendo a palavra, as coisas vão se clareando, vão se tornando límpidas na minha frente, eu vou conseguir entender e lutar contra esse tipo de situação em minha vida. Em todas as áreas, nós somos chamados para ser exemplo. Romanos 13, 7 a 13. Então a Bíblia fala assim, para que nós tenhamos consciência de algumas coisas diferentes em nossa vida, para que possamos assim testemunhar do Senhor. No verso 7, Romanos 13, do verso 7, diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu toda a lei. Com efeito, então se você está cumprindo a lei, a Bíblia fala assim, com efeito, se essas coisas acontecerem em tua vida. Verso 9, eu estou ouvindo, irmãos, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você aprende a se doar e aprende a respeitar os limites da pessoa. Você não faz para ela aquilo que você não quer para você. Tá? E o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A nossa maior arma, irmãos, nesses dias de luta, de batalha, é o amor. É isto eu digo conhecendo o tempo, que já é hora que despertemos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. A nossa maior arma, irmãos, é essa: o amor. O amor ao nosso Deus, em primeiro lugar. Amor à palavra dele, que nos limpa e nos purifica. Eu, conversando com o pastor Eduardo, eu disse que o amor meu, a palavra é tão grande, irmão, mas tão grande, e um temor tão grande. Cada vez que eu abro a Bíblia para preparar alguma coisa, para conversar com os irmãos, meu coração lateja, irmãos, de responsabilidade por aquilo que eu vou falar. Irmãos, uma palavra mal falada pode condenar uma pessoa ao inferno. Então esse é um temor muito grande para as nossas vidas. Por isso é preciso, irmãos, cada vez mais, nós passemos a ter consciência e nos revestir, né? O verso 14, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e as suas concupiscências. As vontades, irmãos. Essas vontades, à medida que eu me revisto de Cristo, que eu vou colocando Cristo dentro de mim, as coisas vão mudando e as coisas vão acontecendo de forma assim, natural. Você vai olhar para a tua vida e vai falar como o apóstolo Paulo falou um dia: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço. Como é que ele reconheceu que ele estava fazendo mal, irmãos? A pessoa de Jesus revestida em Paulo revelava isso a ele. E ele queria mudança na própria vida. Ele queria mudança na própria vida dele, irmão. Porque ele percebia que Jesus era muito bom com ele. Ele sabia das misérias dele, da falha dele, assim como eu sei da minha e você sabe da sua. E que, se não fora a misericórdia do nosso Deus, há muito nós seríamos consumidos.
E essa misericórdia é tão grande, irmão, tão grande que vai nos alcançando a cada dia e nos levando a conhecer o Senhor. Por isso é necessário revestir, irmão. Andando sempre. Verso 13, irmãos. Botou um verso aqui, perdão. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissolações, nem em contendas e inveja. Revestivos. É necessário cada dia vestir de novo, tomar novamente a Jesus Cristo em nossas vidas. A pessoa de Jesus, ela tem que ser notada em você. Você tem que fazer diferença. Você foi chamado para fazer diferença. Eu fui chamado para fazer diferença. Nós temos um chamado para a batalha, irmão. Um chamado para a batalha. Essa batalha se vence como? Com amor. Fazendo diferença na vida das pessoas. Não é reivindicando, não é brigando. Nossa luta não é contra carne e sangue. Lembre-se sempre disso. É principado e potestade. Efésios 6, 10 até o 19 foi nos concedido uma armadura, a Bíblia fala. Vamos ler o texto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra os sócios espirituais da maldade nos lugares celestiais. A briga do crente, irmão, ela não está no corpo a corpo. Ela não está aqui embaixo. Hoje em dia tem até um chavão assim, eu sou crente, mas eu não sou bobo. O que você prefere? Ser bobo ou ir para o inferno? Né? O que você prefere? Ter razão ou herdar a eternidade? Então eu tenho um juiz, irmão. Eu tenho um juiz e você tem um juiz que é muito justo. Muito justo. Ele vai julgar a minha causa. O meu Deus julga a minha causa. Em todo tempo ele vai julgar. E o melhor veredito vai vir dele. Porque ele é fiel. E ele é correto, irmão. Não estou falando para você, sabe? Você me entende, não preciso nem colocar, né? Tá? Então, continuando. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho. Irmãos, cada vez que eu e você passamos a nos revestir dessas características que estão aqui, Jesus Cristo, nós caminhamos levando o evangelho, nós colocamos na nossa cabeça a consciência da salvação que temos. Nós passamos a parar de pensar nesse reino e pensamos no reino eterno. Então a nossa mente para de ser bombardeada por aquilo que Satanás faz contra as nossas vidas. A nossa mente, irmãos, é o maior campo de batalha. A Bíblia fala revestivos. Você já entendeu o que seria revestir? Ué, mas eu já estou vestido. Aí eu tenho que me revestir. Quando está muito frio, às vezes a gente coloca 1, 2, 3 blusas. À medida que você vai revestindo mais blusas, o que acontece com você? Você vai conseguindo se proteger do frio. Vai gerando calor no teu corpo. O revestimento da palavra de Deus é mais ou menos assim. Cada vez que eu me coloco debaixo da palavra, que eu me revisto do Senhor Jesus Cristo, cada vez que eu me coloco dentro dele, essa armadura é como se ela engrossasse mais um pouco a camada. Essa camada da minha armadura vai ficando mais grossa e eu vou ficando mais protegido. Eu vou formando uma carapaça que não pode mais ser atingida por Satanás e por suas hostes. O escudo da fé, irmãos, ele faz com que você possa apagar todo o dardo inflamado do maligno. Os dardos do maligno, irmãos, eles vêm nos bombardear na nossa mente. Eles vêm dizer que o nosso Deus não existe, que você não pode ser curado, que isso, que aquilo. Irmãos, a cura física nada mais é do que um milagre de Deus em nossas vidas. Ela pode acontecer e pode não acontecer. Mas se ela não acontecer, Deus deixa de ser Deus? Não, nós temos aí um cântico que fala isso. Se Deus quiser curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Ele não vai mudar a situação dele. Irmão, você está no reino da eternidade. Lembre sempre disso. Tá? Agora, com relação a pecado, irmãos. Pecado é buraco da tua armadura. Esse é necessário que você
aprenda a se desvencilhar dele e fechar as brechas, os buracos por onde pode entrar o dardo inflamado do maligno. Esse dardo inflamado, ele vem como se fosse uma chama de fogo e vai queimando dentro de você e vai gerando problemas na tua vida. Por isso é necessário fechar as brechas da nossa vida e aprender, sabe? E revestir cada dia mais as nossas vidas com armaduras, assim. Sabe, irmãos, à medida que você vai conseguindo investir a tua vida, que você investe tempo em anunciar o evangelho, que você tem a palavra de salvação, que você está vestido da couraça, que você tem os lombos são as partes reprodutoras do homem e da mulher, sabe? Você está reproduzindo, você está criando pessoas em Cristo, o diabo não tem mais como te atacar, porque os próprios anjos do Senhor é dado ordem a teu respeito para eles te guardarem e te levarem além, sabe, irmãos? Toda prova que vier vai ser para a glória do teu nome. Para a glória do nome de Deus, perdão, para a glória do nome de Deus, irmãos, para que o evangelho possa ser levado, para que o reino possa ser abençoado e crescer em pessoas. 2 Coríntios 10, 4 a 5, fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha que interessante. Por que destruir fortaleza? Fortalezas são coisas que nós mesmos criamos, irmãos. Nós criamos fortalezas ao redor das nossas vidas, pecados escondidos, coisas que estão ali guardados, que não queremos que sejam tocadas. Mas o que acontece? As armas da milícia de Deus, do povo de Deus, elas são poderosas para destruir essas fortalezas, para fazer com que o nosso coração seja transformado, destruindo assim conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do nosso Deus, a palavra diz. Toda altivez, toda coisa que se levanta e vai levar a nossa condição assim, ó. Olha o que diz o texto, irmãos, porque as armas da milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Medita, irmão, medita na palavra, medita na palavra. Faça da Bíblia um alimento constante para você, para que você tenha conhecimento, possa ensinar seus filhos, como disse a pastora Vânia, para que você tenha conhecimento e faça prosperar o teu caminho. Josué 1,8, irmãos. Medita de dia e de noite no livro dessa lei, cuida de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farei prosperar o teu caminho. Esforce-te e tem bom ânimo. Não te mandei eu. Isso que o Senhor falou para Josué, irmãos. Aí o que aconteceu com esse homem? Ele foi, meditou, batalhou, lutou, brigou tudo e fez. Sabe, irmãos? E o que aconteceu? No final, ele esqueceu. Esqueceu, irmãos. Esqueceu de passar isso para a geração futura. Esqueceu de mostrar, irmãos, que era necessário, irmãos, necessário ensinar e passar adiante aquilo que nós estamos aprendendo a cada dia, sabe? Nós somos embaixadores de uma palavra, nós somos o próprio reino de Deus instalado nessa terra, irmãos. Por isso que é necessário, medite na palavra, ora, jejua, tenha comunhão, confesse seus pecados, deixe-os, feche as brechas da sua vida, derrube toda a fortaleza que Satanás levantou contra você, toda mentira, todo engano, busca na palavra o que Deus fala de você, e lá você vai entender o que Deus tem para a tua vida. Você é chamado para uma batalha, você é chamado como soldado, sacerdote, reino, você foi chamado para estar adiante. Marcos lá, 16:15. Isso, irmãos. Cadê o texto? Marcos 16:15. E disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você foi chamado para pregar o evangelho. Você foi chamado para fazer com que as pessoas creiam no Deus que você serve. Nós oramos as vidas de algumas pessoas, irmãos. Aí, de repente, você olha para ela e você fala assim, misericórdia, que Deus é esse? Irmãos, infelizmente eu conheci uma pessoa assim uma vez, e eu tinha às vezes até aversão ao evangelho. Por quê? Porque ele não conhecia as verdades de Deus. Ser crente como fulano? Deus me livre. Irmão, qual é o Deus que você está servindo? Como você tem passado Jesus Cristo para as outras pessoas? Você foi chamado para uma batalha para declarar quem é o Deus da tua vida. Um Deus que faz fazer diferença. E você tem todas as armas, irmãos, todas as armas para poder fazer com que as coisas de Deus funcionem e deem certos. Irmãos, Josué 24:31. Serviu Israel todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito tempo depois de Josué e que sabiam toda a obra do Senhor tinha feito a favor de Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de Josué que os filhos de Israel trouxeram do Egito naquela parte do campo de Jacó. Compraram os filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e esta terra veio a ser herança
dos filhos de Josué. E faleceu Eleazar, filho de Araão, e sepultaram em Gibeá, na montanha de Finés, seus filhos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus? Eu estou procurando o texto, irmãos, perdão, aqui que eu tenho que achar o texto, só um segundo. Ai, irmãos. Achei, encontrei, irmãos. Encontrei. Perdão, é Juízes capítulo 2, o verso 8, tá? Juízes capítulo 2, o verso 8 diz assim: ó, e faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no termo da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outras gerações após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos bailes. Irmãos, olha a importância. Importância que você tem em conhecer a palavra de Deus, e eu tenho em conhecer a palavra de Deus. Irmãos, nós somos chamados para poder transformar gerações futuras. Nós somos chamados para uma batalha para que as pessoas possam conhecer o Senhor. Irmão, à medida que as pessoas deixam o conhecimento de lado, elas passam a ser massa de manobra na mão das pessoas. Nós percebemos que hoje, até no meio das igrejas onde congregamos, existem pessoas que são massa de manobras. Esses dias que a pandemia fechou os templos, muitos acabaram se desviando. Por quê? Porque, na verdade, eles não tinham conhecimento, não tinham firmeza e não estavam no Senhor. Eu creio que muitos também se achegaram para a glória do Senhor, porque as pessoas ficaram preocupadas e quiseram saber o motivo da alegria da nossa fé. Então é preciso, irmãos, mudar o nosso coração e entender aonde nós devemos estar. Qual o nosso posicionamento, o nosso chamado, nos prepararmos a cada dia e revestirmos-nos do Senhor Jesus. E preparar as nossas vidas para que as armas da nossa milícia possam ser vistas e ser usadas para a glória do seu nome. Amém? Se você está ouvindo esse vídeo, nunca teve um relacionamento com Deus, é necessário que você tenha esse relacionamento. Como eu disse, existem dois reinos distintos. O reino de Deus, que está preparado para a eternidade, e o reino de Satanás, que vai ser jogado lá no lago de fogo e enxofre, onde a morte será vencida ali. Ali haverá pranto, ranger de dente, a Bíblia fala. Não seja por medo, viu, que você vai entregar a tua vida ao Senhor, mas seja porque você o ama e quer conhecê-lo. Então eu te convido, que se você nunca entregou a tua vida ao Senhor, que você faça isso nesse instante, você que ouviu que é necessário se revestir de Jesus Cristo. Isso é muito simples no começo da vida de um cristão. A Bíblia fala que nós cremos com o coração e confessamos com a boca. E aí nós seremos salvos. Aí começa o princípio, que você vai ver os outros estudos, procure aí no YouTube da igreja, dê likes, façam com que essa palavra circule através do Face. Como disse o pastor Eduardo, compartilhamos tanta bobeira, tanta mentira, tanta piadinha, tanta coisa tola. Por que não compartilhar a palavra de Deus que pode edificar uma vida? Então compartilhe isso com as pessoas. Faça com que as pessoas tenham entendimento. E você que está ouvindo isso, porque alguém deve ter compartilhado com você e trouxe isso até você, você precisa se revestir de Cristo, para que você tenha eternidade com o Senhor. Para isso basta uma simples oração. Se você tem isso no coração, eu te convido a fazer isso comigo agora. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa estar te convencendo, com a autoridade que o Senhor nos deu assim na palavra. Eu repreendo todo valente que possa estar amarrando essas vidas, estar cegando, estar fechando os ouvidos. E que haja liberdade para a salvação nessa hora. Se você tem essa liberdade, eu te convido a fazer essa oração comigo agora, entregando a tua vida a Jesus Cristo de Nazaré como o único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida. E você fará parte de um exército vitorioso. Um exército que tem uma batalha, mas que já está ganha. Um exército onde o Deus Todo-Poderoso é o Senhor dos exércitos, o Rei de toda a terra. Sabe? Quem serve a esse Deus não tem derrota. Tem batalhas? Tem, mas não tem derrota. Porque ao final de toda a história já está escrito e já está consumado. O teu nome está lá no livro da vida.
e você é chamado para uma eternidade com o Senhor. Se você quer ter esse compromisso com o Senhor, hoje eu te convido a fazer essa oração comigo agora, com fé, acreditando no teu coração e confessando com a tua boca. Senhor Deus, eu creio que a tua palavra é verdadeira e real. Eu creio que o Senhor enviou Jesus Cristo de Nazaré para ser o meu único, suficiente Senhor e Salvador. Que o sangue de Jesus Cristo perdoa todos os meus pecados e me dá liberdade na tua presença. Eu recebo a Jesus Cristo de Nazaré como meu Senhor e Salvador e quero integrar o teu reino, quero fazer parte de um povo a quem o Senhor chamou para a liberdade do Senhor. Por isso eu entrego a minha vida a ti. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria e graça para que eu possa me revestir do Senhor a cada dia e aprender do Senhor. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Pai, eu te peço agora que nessa hora, essa vida que fez essa oração comigo seja alcançada por ti e ela receba mesmo do Senhor. Que o teu Espírito confirme ao coração dela a salvação. A tua palavra diz que o teu Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que essa confirmação venha no coração do meu irmão agora, em nome de Jesus. E eu falo a ti, irmão, procure um lugar onde você possa aprender a palavra, aprender a Bíblia e entender as coisas de Deus, que você já passou para um novo reino. Agora tem alguns passos que você deve seguir, são batismo e outras coisas, e isso vão ser declarados para você no decorrer do tempo. A você que ouviu essa palavra comigo, eu te convido a estar inclinando a tua cabeça agora, estar disposto a passar, a ser um soldado do Senhor, um chamado para a batalha, estar pronto a batalhar por aquele que já venceu. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Tudo que nós estamos aqui, irmãos, já foi vencido, já está acabado, já está consumado. O pastor Ernesto disse a palavra, e eu gravei isso no meu coração, tetelestai. Está consumado. Está consumado, acabou. Não tem mais nada que ser feito. Nada eu posso acrescentar sobre a obra de Cristo. Simplesmente eu devo aceitá-la e fazer com que ela seja expressa através da minha vida. É assim que funciona. Amém? Vamos orar, você que ouviu essa palavra. Por favor, você que está ouvindo a palavra, vá divulgando ela. Use as ferramentas que Deus nos deu de internet para poder divulgar, colocar os joinhas, os likes. Põe os likes lá, passe ela, coloca no seu Face, passe pelo WhatsApp, o link, vá levando para que as pessoas possam ouvir o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu obrigado por você ter paciência de me ouvir nesses dias. Eu sei que talvez eu seja meio chato. Eu sou chato. Eu tenho convicção disso. E eu preciso cada vez mais aprender a te amar. Mas em Cristo Jesus, eu vou sendo aperfeiçoado a cada dia, meu irmão. E eu te amo no Senhor. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de estar de frente ao vídeo, poder gravar uma palavra do Senhor para os nossos corações, poder aprender e ensinar aquilo que o Senhor tem ensinado assim às nossas vidas. Obrigado a Deus porque o Senhor nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Que essa palavra, Senhor Deus, possa calar no coração dos meus irmãos, assim como calou no meu, que ela possa gerar frutos para a eternidade em nossas vidas, Senhor. Leva-nos, ó Deus, assim no poder do Teu Espírito a cada dia, que nós possamos cada vez mais ganhar vidas para o Senhor, ó Deus. Obrigado, Pai, porque a Tua igreja já está podendo receber as pessoas nos templos, Senhor Deus. Senhor, estende mais esse horário, que nós possamos estar mais em comunhão. Senhor, eu creio que o Senhor tem nos ensinado novas coisas sobre solidariedade nesses dias, para que a Tua igreja seja ativa, que ela possa alcançar os famintos, os cativos do diabo, libertando-os, ó Pai. Para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor disse lá em Marcos, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Senhor. Anunciar a boa nova, um tempo de amor, um tempo de vida, Pai. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos que ouviram essa palavra. Abençoa, Senhor Deus, o vídeo para que ele vá muito longe, Senhor Deus. Abençoa, Pai. Abençoa, em nome de Jesus, eu te dou graças. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, pelo privilégio de estar na Tua presença. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, meu irmão. Eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus.